Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos ao vivo pela TV aberta, canal 9 da NET e também canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição o telefone 3876-514... Tá certo ou não? Errei aqui, sou eu que engoli o número aqui. É 3876-6146. E também o telefone da nossa produção é São Paulo 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, Dani Matos. Prazer tê-la aqui, Dani. Prazer é meu. Eu até parei, porque como você se... Não como eu te apresento, mas como você se identifica? Cantora, maestrina, musicista? Eu pergunto, você faz o quê, Dani? Bom, eu me identifico, eu sou música, falo que eu sou música, sou artista. Ah, é. Inevitável, as perguntas, as pessoas falam, você vive do quê, né? É boa. Também é a conosco, próxima pergunta. Também conosco o cantor Alexandre Grooves. Prazer tê-lo aqui, Alexandre. Prazer todo meu. Eu te anuncio como cantor, mas é da mesma forma que eu conversei com a Dani. E você, como se apresenta? Olha, eu me apresento como cantor e multi-instrumentista, né? Mas eu também sou produtor, faço algumas outras coisas, assim, mas eu sempre falo que eu sou cantor e multi-instrumentista. Então, quando eu chego, Alexandre, prazer, Zancopé, você diz Alexandre, cantor. É isso? Alexandre, cantor e multi-instrumentista. Sidney Caria, tudo bem, Sidney? A pergunta vale para você. Tudo bem. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Zancopé. Bonequeiro, o que é ser um bonequeiro? Poxa, a minha tá mais difícil, né? Bom, ator, diretor, dramaturgo e bonequeiro. Geralmente eu falo que eu faço teatro, porque a gente acaba abrindo um leque mesmo e aprendendo todos os caminhos, né? Para concluir alguma coisa, assim, um espetáculo de artes cênicas. Então a gente fala, eu faço teatro. Aí você vai ver que faz mesmo, faz tudo, né? Bonequeiro é criar ou construir ou manipular bonecos. Na verdade são as três coisas. Existe uma área do teatro que se chama teatro de bonecos. Ou o teatro em si pode ter, em qualquer tipo de espetáculo, pode ter um momento de... O musical Nerina, a Ovelha Negra, tem bonecos? Tem. Porque, como é um espetáculo que a gente tirou de um livro e de um ilustrador, essa história, na verdade, originalmente ela é contada num livro de ilustrações, não tem texto. Então a gente fez essa adaptação para o palco, para o teatro. Aí as personagens todas, as ovelhinhas dessa história, nós reproduzimos como bonecos, mini bonecos, porque a gente também tem uma técnica que é meio inusitada no teatro, que se chama Puppet Toys. Ela tem esse nome, é uma referência do primeiro grupo que a gente viu fazendo esse trabalho, que se chama Hotel Modern, lá em Amsterdã, que faz cinema ao vivo. Então, assim, consiste de você criar um ambiente, uma mini cenografia, e os mini personagens você pode usar, dependendo da história que você vai contar, você pode usar brinquedos mesmo, daí vem a palavra toys, ou puppets, bonequinhos, e aí criar essa história e ir manipulando e ao mesmo tempo gravando com câmeras a quantidade que você estipular de acordo com o roteiro que você criou. Ao mesmo tempo, essas câmeras já estão conectadas a um aparelho que se chama DVR e que ele transmite as imagens para a projeção.
Então tudo acontece ao mesmo tempo, você faz um filme ao vivo. Né? Ser artista neste país é para quem tem uma dedicação muito intensa, né? Tem um negócio, a pessoa, me parece, precisa se superar todos os dias, todos os momentos, mas no teu caso, ainda além de ser ator, é infantil, o seu trabalho é dirigido ao público infantil. Então, há controvérsias. Precisa de mais ainda. É musical, é isso? É musical. Infantil. Na verdade, assim, esse infantil aí a gente coloca um pouco entre aspas. Claro que existe seu alvo é um tipo de teatro que é direcionado mais às crianças, até pelo horário que ele é apresentado também. Mas a gente está brigando aí contra esse estigma. Nós estamos querendo mudar isso para teatro para todos, porque não é nada agradável você ver aquele pai que leva a criança no teatro, senta lá na primeira ou na segunda fileira e fica assim, ó, enquanto o espetáculo está acontecendo, ele pensa que ele não tem nada a ver com isso. E o importante... Acontece? Não acredito. Acontece, ainda acontece. O cara dorme na primeira fila. Mas a gente luta contra isso. Não, o cara ronca na primeira fila. Ronca na primeira. Meu Deus do céu. Mas o teatro, ele tem que ter elementos para os adultos, né? Como tem na nossa busca, né, do Grupo Maracujá Laboratório de Artes. Tem bastante. Alexandre, você é multi-instrumentista e eu vejo que você tem 2 instrumentos aí. Isso aí. Um eu tiro de letra, é um violão. Exatamente. Agora o outro eu não me arrisco a dizer o que é. O outro chama ukulele. Ukulele. O ukulele é um instrumento havaiano, mas de origem portuguesa. Ele foi de Portugal para o Havaí primeiro. E eu toco ele em uma música do meu disco novo, que se chama O Que Seria das Flores. O que seria das flores? Vamos lá? Captou de primeiro. O que seria das flores, das rosas, dos lírios, das margaridas, querida, sem ter você? Os vagalumes se apagariam, as estrelas sumiriam, o céu ia escurecer. A poesia virava jornal do dia, a lua uma lâmpada num poste de luz. As notas musicais viravam pausas colossais, e o sonho de valsa teria gosto de alcaçuz. O que seria das telenovelas, dos filmes mudas brancas telas, sem ela que faz tudo ser? O que seria do amor se não houvesse você? Alexandre Grooves, parabéns. O que seria das flores? Valeu. Muito bom. Este teu trabalho tem 10 músicas, todas de tua autoria. Isso. Não, tem uma delas, é uma versão que eu fiz para uma música do Paralamas, que chama Ska. Todas as outras são minhas. Esse instrumento, eu sou leigo em música, eu não sei o que eu ouço, né? Então, mas me parece que é um instrumento de poucos recursos para que se faça, porque a gente está habituado com pelo menos o violão, que oferece um pouco mais de harmonia, ainda que seja um instrumento mais pobre com relação a outros instrumentos, né? Sim. Mas e este daí? Como fazer uma música com... Olha, essa música eu compus ela para um filme, um média-metragem nacional que chama Malu e Fred, e eu compus ela no violão. E eu gostei tanto da música que eu falei, pô, quando eu gravar o meu disco, eu vou colocar ela no meu disco. E quando eu fui gravar o disco, eu falei, nossa, isso aí vai ficar legal com o ukulele, né? Então, mas eu não tocava o ukulele. Eu achei que ficaria legal, mas não tocava. Então eu pedi emprestado um ukulele para um amigo meu e comecei a decifrar o instrumento ali, ver as coisas que são parecidas do violão com o ukulele, e aprendi a tocar em mais ou menos 2 horas e meia, gravei,
aprendi a tocar aquela música, essa aqui, né? Aí gravei. Então, assim, basicamente o que eu sei tocar no ukulele é essa música, né? Claro que a gente começa a ver as relações, né, que ele tem com o violão e acaba conseguindo tocar outras coisas, né? De saber, esse acorde do violão eu faço assim no ukulele, aquele acorde eu faço desse outro jeito no ukulele, e aí você consegue tocar outras músicas. Mas quanto ao que você falou dele ser um instrumento limitado, ele é basicamente um instrumento harmônico, né? Você consegue ouvir os acordes, apesar dele ter uma textura mais aguda, né? Mas ele tem a mesma função do violão. A diferença é que o violão, pelo fato dele ter algumas cordas graves, você consegue ter uma noção um pouco mais rítmica, né? Fazer umas batidas mais rítmicas. O ukulele é um pouco mais limitado nesse quesito aí, mas a questão harmônica, ele é tão... Ele cumpre a função da mesma maneira que o violão. Assim. Quando cai na mão de um músico competente como você, para mim não tem a mínima utilidade. A Dani ficou ouvindo aí eu dizendo que era um instrumento de poucos recursos, né? Não falei muita bobagem não, né? É mais ou menos o que ele disse, né? É harmônico também, né? Não tem nos graves, não sei se é de poucos recursos. Parece aquele três também, né, cubano, Sim. Que foi inventado lá. Eu acho que é interessante por isso, assim, porque foi criado num lugar, mesmo que tenha influência de outros países e, sei lá, origem é outra, mas num certo lugar ele se fixou e tem muito a ver com a música de lá, né? O ukulele no Havaí, o três em Cuba. Então é muito rico isso, né? E são harmônicos, né? Aqui seria o cavaquinho? O cavaquinho. Tem alguma relação? O cavaquinho e o banjo? Banjo tem mais. O banjo já é mais diferente. Já é mais, assim, Mas é engraçado como sim. essas coisas, esses instrumentos todos, eles vêm meio que da Península Ibérica ali, né? Sim. Que o 13, com certeza, ele veio de lá, da Espanha, alguma coisa assim, né? Você pega a guitarra portuguesa, ou o bandolim, né? O cavaquinho veio disso também, né? Acho que esses violõezinhos pequenininhos vêm muito de lá. Aí cada lugar adapta a sua música, Sim. vai criando uma maneira de tocar, né? Isso é muito interessante. E o tipo de corda é diferente em cada instrumento desse. Então, o cavaquinho, ele tem as cordas de aço. O ukulele, ele tem as cordas de nylon. Então, a sonoridade já muda completamente, assim. A afinação das cordas é diferente também. Se você pegar o bandolim, ele tem 4 cordas, como o ukulele e o cavaquinho, mas são cordas duplas. Cada corda, na verdade, são 2. Você aperta 2 cordas ao mesmo tempo com um dedo só. Entendeu? E aí ele já dá um outro som também. Eu que sou do interior é que nem a viola caipira. Isso, exatamente. Ou o violão de 12 cordas, né? Sim. São aquelas cordas eu duplas. já esgotei meu conhecimento. Dani, você está se apresentando, está fazendo uma temporada maravilhosa no Terraço Itália. Sim, a gente está se apresentando, a gente se apresenta semanalmente, todas as terças no bar do Terraço Itália, com o meu Dani Matos Trio. Então é o Yuri Salvagnini no piano, o Maurício Biazzi no contrabaixo, eu cantando e fazendo pesquisa de repertório, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E nessa temporada eu misturo o repertório de alguns projetos que eu escrevi. Então, o francês, Noite Francesa, que é um diálogo entre a cultura brasileira e a cultura francesa através da música. Quando o show é um pouco mais conceitual, em algum outro lugar, centro cultural, eu explico algumas coisas, falo, por exemplo, da vinda do Pierre Verger e de outras personalidades francesas, e o que eles encontraram aqui, e a leitura que eles fizeram das nossas coisas. E também falo do Vinícius, quando esteve lá, Chico Buarque, falo do Henri Salvador, do Baden-Powell, e a partir do olhar desses artistas, eu criei também uma conversa, que daí seria o meu olhar. E aí, no final, termina com clássicos, bem clássicos franceses mesmo. A gente apresenta parte desse repertório lá no bar do Terraço Itália. Lá no Terraço Itália, esse repertório francês que você que elaborou, você que escolheu tudo,
Você faz um diálogo musical, é isso? Ou só faço. a seleção são as músicas francesas? É isso que Não, você, quando você diz que é uma conversa entre Brasil e França, a conversa é na música. É uma conversa não só na música, eu também pesquisei cinema, eu gosto muito de escrever projetos, então todos os shows que eu faço, eles têm a ver com o projeto que eu escrevi anteriormente. Então tem uma linha condutora, tem um conceito por trás, né? E aí eu fui ver uma exposição no Museu Afro, ali no Ibirapuera, sobre o Pierre Verger. E aí, ao mesmo tempo, meio nessa época, me convidaram, a Câmara de Comércio Francês, através da Carona Cultural, me convidou para escrever um projeto, um show, em que uma cantora brasileira, cantasse músicas francesas. Aí eu achei que eu poderia enriquecer um pouco mais isso, porque, na verdade, era um olhar de uma brasileira, né? Não só da cantora, mas de uma artista. Aí comecei a pensar no Pierre Verger, nas coisas. Ele aprendeu, por exemplo, português lendo Jorge Amado. Aí também lembrei de uma senhora que era Gisele Cossar, que era uma antropóloga, uma intelectual, e veio para o Brasil acompanhar o marido, que era embaixador, e acabou se envolvendo tanto com o candomblé que ela virou uma mãe de santo muito importante no final da vida dela. Ela faleceu há uns 2 anos atrás, até foi rebatizada, Mãe Gisele Omindareuá, que é da Iemanjá. Ela tinha mais de 400 filhos, né, na religião, e essas coisas que encantaram os franceses, esses franceses, né, em especial, o olhar do Pierre Verger sobre as nossas coisas, valorizando coisas que às vezes nós mesmos não valorizávamos, né? E aí também assim, canto músicas do Chico Buarque. Ele fez, por exemplo, a trilha sonora, o tema principal do filme Joana a Francesa. A Jeanne Moreau era essa Joana francesa, e quem fazia a dublagem era a Fernanda Montenegro. É muito interessante isso tudo, assim, como que uma francesa chega no sertão, esse diálogo, essa possível conversa entre culturas tão diferentes e com algumas semelhanças também. E aí, no fim, encontrei uma canção também, por causa dessas pesquisas que eu gosto muito de fazer, uma canção do Pixinguinha e do Vinícius de Moraes para um filme. E a personagem era francesa, então Pixinguinha pediu para o Vinícius escrever a letra, e ele escreveu em francês. Então, é uma música do Pixinguinha, linda, com a letra em francês do Vinícius. Então, tem essas descobertas, né? Chama-se Seul. Agora eu quero saber que música é. Vai lá no show. Como é esse diálogo musical que você faz Brasil-França ou França-Brasil? Eu queria entender isso. Olha, como que eu posso explicar? Mas eu acho que, na verdade, eu vou ter que dizer de novo para vocês irem ao show, ver, porque é assim, por exemplo, Henri Salvador, né? Ele era das Antilhas. E a gente canta uma música dele, Damonila, com ritmo meio bossa nova, que é brasileiro, mas a letra é em francês, a visão não é de um francês exatamente, mas a língua é francesa. Então, é como se nesse projeto as culturas tivessem um lugar, sabe, para elas se manifestarem. Ficou interessante. A música o Caetano gravou também. O Caetano gravou. Eu conheço pelo Caetano. Você está na Terraça Itália que dia? Todas as terças, a partir das 8h30 da noite. Às 8h30 já sai cantando? Já saímos cantando. Já sai cantando às 8h30. E as francesas clássicas que a gente faz no final, o Yuri, ao invés de acompanhar o piano, ele faz o acordeon, então fica muito especial também. Você, quando nós recebemos aqui Dani Matos e o Toque de Bambas, você disse que tem outros grupos? Porque o Toque de Bambas é um outro grupo, né? No Terraço Itália eu me apresento com o Dani Matos Trio. O Toque de Bambas é uma roda de samba, e para esse grupo eu escrevi outros projetos. Esse ano a gente fez Cronistas da Cidade, que é uma homenagem, um retrato da cidade de São Paulo, através de poemas, diálogos de radionovelas, sambas, curiosidades e tal, que eu também pesquisei.
é uma roda de samba, poemas, diálogos, curiosidades e tal. Não para, né? A gente vai cantando, Você apresenta botando... esses projetos simultaneamente? Sim. O sim dela é com tanta simplicidade. Apresento. E a gente fez agora na Casa Mário de Andrade, porque o Cronistas da Cidade, eu sempre convido um cronista, né? Além desses cronistas que são Germano Matias, Adonira Barbosa, Paulo Vanzolini como poeta, como compositor, eu sempre deixo aberto para um cronista. E a cada vez que a gente se apresenta é alguém diferente, um compositor da freguesia do UOL, alguém que eu fico sabendo, um poeta. E dessa vez foi na Casa Mário de Andrade, na Barra Funda, e o cronista convidado foi o Mário de Andrade. E o Pascoal da Conceição é que recebe o Mário de Andrade, né? Impressionante o trabalho dele, e ele fez com a gente esse espetáculo. Porque é interessante, porque você destaca trabalho sobre a cidade de São Paulo, que muitas vezes fica escondido, né? Você mesmo disse que tem que pesquisar bastante para o que parece que está à vista de todo mundo. Você citou alguns nomes aí, o Germano, né? Essas pessoas têm apenas uns nomes que são cultuados, mas tem muita gente que fala de São Paulo e fica escondida. E também essa questão de pouca gente saber que o Vanzolini também era poeta, excelente, né, poeta. O Adoniran era ator de radionovelas. Eu pesquisei os diálogos dele, que o Oswaldo Molles escreveu junto com ele. O Oswaldo Molles era mais o intelectual, que ficava ali escrevendo, e o Adoniran chegava da rua. Oswaldo, olha o que eu escutei. Daí já botava ali, não sei o quê, e criou vários personagens. E eu pesquisei esses diálogos, e a gente faz esses diálogos no meio do espetáculo, eu e os músicos. Maravilha. Não é o Toque de Bambas. É o Toque de Bambas. É o Toque de Bambas. E o outro grupo, como é que é? É o Dani Matos Trio. Dani Matos Trio. Você tem que ficar me avivando o meu raciocínio a todo instante para eu poder lembrar esses nomes todos aí. Tem vários outros projetos ou por enquanto você está só nesses dois? Não, eu tenho vários outros também, porque eu tenho outro grupo, um grupo vocal feminino chamado Poucas e Boas. A gente acabou de apresentar, a gente apresenta regularmente um sarau que eu criei, Vinícius, o Poeta Amador, que é um incentivo à leitura compartilhada. Então, as pessoas, o público é convidado a vir ler conosco os poemas do Vinícius. Eu criei um roteiro que, ao mesmo tempo que convida o público, explica um pouco a respeito da obra dele, que era tão vasta e tão diversa. A gente também canta no meio. Declamar não, a gente lê mesmo, é incentivo à leitura. A gente faz muito em centros culturais e bibliotecas, porque as pessoas têm que gostar de ler, assim, tem que pegar o livro. Qual é a diferença? O declamar você sabe de cor, né? E não precisa do livro. E uma vez que a pessoa declama, e declama muito bem, inibe a plateia toda, né? Não é a ideia é que o público participe mesmo com a gente. E pegue os livros, né? Os livros eles ficam expostos em cena e para as pessoas. E eu manuseio, falei assim, né? A gente usa o livro mesmo como objeto de cena. Você pega um livro e abre lá em determinado poema e interpreta aquele poema, é isso? É isso mesmo. Para incentivar que as pessoas também abram os livros. Na biblioteca, a gente fez agora na biblioteca Vila Lobos. E na entrada a gente já deixa cópias dos poemas do Vinícius, já na entrada. A pessoa que entra já pega uma cópia ou mais e talvez possa ler, se quiser, esse poema ou leva para casa. E aí a gente fala dos outros intelectuais amigos de Vinícius. Então a gente deixou lá Rubem Braga, Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, assim também amontoado ali para as pessoas. E falei, né, esses aqui são os amigos de Vinícius. É bastante interessante também esse projeto. Que maravilha. Sidney Caria, você fundou o Maracujá Laboratório de Artes. Sim, em 2005. Nesse momento eu trabalhava num grupo de São Paulo, que é bem importante nessa área do teatro jovem, teatro infantil, mas também faz teatro para adultos, chama-se Pia Fraus. Eu trabalhava como ator e dirigia alguns espetáculos lá. Aí eu abri um ateliê na minha casa, na minha garagem,
e comecei a fazer direção de arte para vários grupos de São Paulo, fazer cenografia, bonecos, figurinos, o que eles precisavam. E aí eu já denominei essa equipe de Maracujá, Laboratório de Artes. Aí nessa época estavam comigo meu irmão, Silas Caria, e o Lucas Luciano. Aí esse movimento foi crescendo, aí nós resolvemos fazer o nosso próprio, lançar a nossa produção própria, né? Criação artística, o nosso espetáculo, que foi o Rabisco, um Cachorro Perfeito, que foi o primeiro livro do Michele que nós adaptamos para o palco, também nessa linguagem de ilustrações. E foi nesse espetáculo que nós estreamos essa técnica, o Puppet Toys, que eu havia falado anteriormente. Ali a gente já começou a fazer várias misturas. Nós fizemos, porque o livro, a história também, o próprio autor tratou essa história utilizando metalinguagem, porque era a história de um menino que fazia um desenho, não gostava, desenhava um cachorrinho, não gostei, mas ele pega e cola o papel lá na parede e sai. Aí o cachorrinho cria vida, pula do papel para o chão, persegue o menino, vai lá, cachorrinho, eu sou seu, au, au, au. E ele, não, eu não gostei de você, você ficou muito feio, eu queria ter feito um cachorro perfeito. Aí abandona esse cachorrinho, ele sai para a cidade, aí vive uma série de aventuras, começa, enfim, é quase atropelado pelos carros, é perseguido por crianças, os adultos ridicularizam, acham ele esquisito, porque ele é um rabisco mesmo. E aí, enfim, ele acaba conhecendo um mendigo embaixo de um viaduto, que é o primeiro contato carinhoso que ele recebe, assim, né, nesse mundo que ele começou a descobrir. Aí o mendigo dá leite para ele, faz uns carinhos e tal. Aí ele... É como se isso tudo é sem palavras. A gente estava falando do teatro infantil. O teatro, ele é para toda a família, porque ali, nesse livro, mesmo o livro do Michele, ele traz essa história de uma forma compreensiva para as crianças, mas ele tem todo um fundo filosófico, tem todo um raciocínio que você... Imagine quantas interpretações um adulto não pode fazer dessa situação, do cachorrinho passa por uma série de dificuldades, de repente ele vai embaixo do viaduto, aí um mendigo recebe ele, depois dele ter sido super perseguido e tudo mais. Então tem muitas coisas para se pensar por aí, né, que às vezes nem passa ainda pela cabeça da criança. Passa o lado mais aventureiro, né? Enfim, essa história, por ser assim, ela instigou o grupo Maracujá e fundo mesmo na pesquisa também da metalinguagem. Então a gente começou a manipular esse desenho, por exemplo, ele saía do papel de que forma? Então a gente teve que descobrir isso. A gente começou a pesquisar com ímãs, aí solucionamos a questão. Então a criança vê mesmo o menino indo lá, bota o papel na parede, tem um outro ator por trás, obviamente, segurando um instrumento que a gente criou com ímãs, com as medidas proporcionais e tudo mais. Então tem todo um monte de técnica que você vai descobrindo para concluir. Quantas pessoas trabalham no espetáculo desse? Olha, esse aí eram só 4 pessoas, por incrível que pareça. Aí a Nerina, a ovelha? A Nerina são 6 em cena, né? E a Nerina também a gente usa também a técnica do Puppet Toys, dessa forma, dessa vez a gente evoluiu para outros caminhos também, utilizando o cenário ao vivo ali, o mini cenário, para funcionar também como um cenário virtual, um vídeo cenário, que é como a gente chama, e aí os atores podem, em alguns momentos, interagirem com esse vídeo cenário. Tem um momento que a Nerina é expulsa, por exemplo, que a gente cria uma ilusão de que ela entra numa caverna lá no telão, né? Então tem quando ela é expulsa lá do lugar bonitinho, do gramado, onde tinha graminha verde, do vale, onde todo o rebanho branco vive, ela vai para um terreno mais árido, para um lugar, uma situação mais de abandono e tudo mais. Então tem cenas em que a atriz cantora no palco está cantando uma música que fala sobre esse abandono, e quando ela termina a música ela vai em direção ao telão e ela desaparece no escuro como se ela estivesse entrando numa caverna. Quando ela entra, ela já entra no filme como bonequinho. Então existe essa edição também do palco para o cinema. Ó, essa caverna, ela tá saindo, a atriz acabou de entrar, esse momento é a hora que entra em cena o bonequinho também. É uma edição que corta, mas aquilo foi um detalhe. Quem são esses integrantes que estão Olha, no palco? Comigo estão ali o
como eu já falei, o Lucas Luciano, o Silas Caria, o Piva Silva, a Camila Ivo e a Nerina, que é feita por 2 atrizes, elas se intercalam. Sim. Então tem a Yasmin Oli e a Bia Rezende. Vocês estão esse é um momento do estouro do... É uma história muito interessante, porque essa ovelha, quando você cria um espetáculo que é uma fábula sobre ovelhas e lobos, você logo pensa que o lobo é o vilão da história. E nesse espetáculo, o vilão da história são as ovelhas. E o lobo... no Teatro Alfa. Teatro Alfa, aos sábados e domingos, às 16 horas até o final de junho. Nerina, ovelha negra, literalmente. Literalmente. E o problema é que ela seja aceita ou não? Exatamente, né? Tem várias questões aí. Ela assim que ela é expulsa, ela sofre uma série de situações por conta desse abandono e acaba se encontrando com os lobos famintos e que, ao invés de devorar, eles resolvem usá-la como isca para atrair as outras. E aí é que entra a história em si, a transformação. Ela percebe, ela tem um sentimento de vingança ali, que os lobos se aproveitam disso. Eles dão garras e presas para ela, né? Teoricamente seria, eles ensinam ela a se empoderar, se impor, para ela voltar lá e falar para as, né? Na verdade, eles querem que ela dê um susto no rebanho e para que eles possam pegá-la. Mas aí acontecem outras coisas. A Nerina... Como diz a Dani, vai assistir. Vai assistir, porque... Vai assistir no Teatro Alfa. Ela descobre que com esse poder ela não precisa se vingar de nada, que ela é uma ovelha como as outras, e aí acontecem coisas ali que nós vamos ver lá no Teatro Alfa. Gente, no Teatro Alfa, a programação de vocês, quando vocês se apresentam? A gente se apresenta aos sábados e domingos, às 16 horas, até o final de junho. E o Grupo Maracujá tem agora, simultaneamente, um outro espetáculo em cartaz, se você me permite, que é o Buraco do Muro. Está ali no Teatro do Centro da Terra, aqui no Teatro Centro da Terra, aqui na rua Piracuama, em Sumaré mesmo, pertinho da gente, aos domingos, todos os domingos, até o primeiro final de semana de junho também, nesse caso até o primeiro final de semana de junho, domingo às 11 da manhã. E essa é uma história também que vem de encontro a tudo que ela falou ali do projeto dos livros. A gente tem uma sintonia de ideologia nesse caso. Essa história é uma... pergunta que eu fiz para a Dani, tudo isso é simultâneo? Vocês se apresentam sábado à tarde, domingo de manhã, sábado, domingo à noite, com espetáculos diferentes? Nesse caso a gente tem elencos diferentes. Sim, porque o horário não daria. Se você está eu sou o diretor dos dois, mas eu estou só na Nerina. No elenco só? No elenco do Buraco do Muro são outros 3 atores, que são Renan Vinícius, o Lume Santiago e a Ana Paula, que são os intérpretes do Buraco do Muro. É uma ode ao livro, à leitura. Essa história são 3 meninos de hoje em dia, que toda a família tem, que fica o tempo todo só querendo estar no celular ou no computador, nas redes sociais, jogando ou conversando com seus amigos, e que ali eles vão revelando que, eu não gosto, tem que fazer o trabalho de literatura, mas eu não gosto de ler, eu tenho preguiça, tá livro grande, não sei o quê. E esse papo vai já colocando a gente na história, né? De repente, eles resolvem fazer o trabalho via internet, via Ctrl+C, Ctrl+V, você entra lá num site, pega um texto sobre o tema, copia e cola e entrega para a professora. Só que eles combinam de se encontrar na esquina, onde tem um muro, lá no muro da esquina. Eles falam, vamos encontrar lá no muro da esquina. E aí a gente vai para o shopping, imprimir, e depois a gente vai para a escola. Tá. Só que acontece algo que vai desviar todo o caminho deles, que eles começam a receber mensagens pelo celular, mensagens anônimas, que vão instigando eles a procurar um tesouro. Olha, aí atrás desse muro tem um tesouro. E aí, para achar o tesouro, eles entram lá e encontram muitas coisas velhas jogadas, livros, cenários, roupas engraçadas, não sei o quê, alguns adereços, bonecos. E aí eles continuam recebendo essas mensagens que vai
obrigando eles a ler. Porque, pegue um livro no baú, encontre o baú, pegue o livro de capa vermelha para salvar os piratas. Aí eles, salvar os piratas, eles devem saber onde está o tesouro. Aí vai lá, pega o livro, aí tem que ler, lê aí, aí começa a ler, aí vai mudando, começa a ler, eles têm que interpretar aquela história para poder chegar em algum ponto, para poder encontrar outra senha lá, para ir para o... Enfim. Esse é o buraco do muro. É o buraco do muro, que é Aí eles vão descobrindo os tesouros ali da leitura. Perfeito. O registro aqui de informações que nós trazemos em parceria com a FIPESP. Líderes governistas esperam votar em junho a reforma da Previdência. Os líderes da base do governo têm jogado a expectativa de votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara para junho. O objetivo é conseguir maioria de 320 a 330 votos, maior que os 308 necessários para aprovar a proposta, como explica o vice-líder do governo na Câmara, Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul. Diz ele, nós temos 3 semanas mais ou menos para garantir 330 votos. O governo vai botar em votação quando tiver 330 votos. Para o vice-líder do DEM, Onyx Lorenzoni, do Rio Grande do Sul, a julgar pela votação da reforma trabalhista e pela conversa informal com as bancadas, o governo teria hoje um máximo de 250 votos a favor da proposta da Previdência. O deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, lembrou que a votação na comissão especial concluída agora em maio foi fácil para o governo, porque os deputados contrários poderiam ser substituídos pelos partidos. Se nós tirássemos 5 do governo e acrescentássemos 5 para nós, teríamos ganho a votação aqui na comissão especial. O governo está jogando pesado, substituiu parlamentares da sua base que iam votar contra a reforma da Previdência aqui. São informações que nós trazemos sempre em parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, não apenas de interesse aos associados, mas do público em geral. O nosso Gente que Fala está no ar há 16 anos e há 16 anos nós temos esta saudável parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Estão conosco nesta edição a cantora Dani Matos, o ator Sidney Carim. Sidney Caria. Isso. Desculpa, mas eu tento ler aqui, mas a presbiopia... Óculos na mesa. O cantor Alexandre Groves. Alexandre, você... E o violão? O que você faz com o violão nesse trabalho que você está trazendo para a gente neste teu CD Alexandre Groves? Olha, o violão, assim como o piano, são os instrumentos que eu mais uso para compor. Você é multi-instrumentista. Isso. Que multi-instrumentista? Quais os instrumentos que você domina? Assim? Eu comecei tocando flauta doce aos 7 anos de idade. Depois de 1 ano com a flauta doce fazendo iniciação musical, eu fui para o piano. Aí depois do piano, com 5 anos de piano na escola que eu cursava, que é o clã do Zimbo Trio, você podia escolher um outro instrumento. Aí eu escolhi o contrabaixo. Então eu tocava piano, contrabaixo. Depois, na época do colégio, com os festivais e tal, aprendi a tocar violão com uma guitarrista da minha banda. Aí fui fazer aula de percussão, que eu fazia capoeira. E aí gostava de percussão e tal, fui fazer aula de percussão. Uma trilha fantástica aí. Fiz 2 anos e meio de aula de percussão com o professor Paulo Campos. E aí aprendi a tocar percussão. Inevitavelmente você acaba aprendendo a tocar bateria também. Eu aprendi como autodidata. E toco sanfona também, toco... Aí você saiu dessa linha de cordas. Ukulele, cavaco... Percussão é um mundo, né? Porque cada instrumento é uma técnica diferente. Você toca um berimbau é de um jeito, pandeiro é de outro completamente diferente, uma conga é de outro, bongô é de outro. E eu toco praticamente todos, assim, né? Então, tem bastante coisa lá em casa. E a sanfona também? Pra brincar. Acordeon sanfona também. Mas aí foge dessa sua linha de cordas. Não, mas eu não toco só cordas, eu toco piano, toco percussão, toco vários instrumentos. Não fico só nas cordas, não.
Mesmo porque eu já comecei com o piano, né? Sim. Apesar dele ser um instrumento de cordas, mas também é um instrumento de percussão. Eu ia perguntar isso, mas o piano acho que é cordas também. Mas desse teu trabalho aqui, o Multi Alexandre aqui. É Multi Alexandre. O Multi-Homem. É. Tinha um desenho assim, né? Sim. O que você faz no violão que eu peço para você? Alexandre, canta, você imediatamente Tá bom. pega o violão Então, aí. vou tocar essa aqui, ó. Aquele menino que vive no semáforo pedindo esmola e come com os olhos o que vê pela frente. É tudo, gente. Aquele rapaz que gosta muito mais de garotos que garotas, só que é dessa vida ser feliz e contente. É tudo, gente. Aquele negão, aquela japonesa, o índio branco mameluco que tem sua beleza só por ser diferente. É tudo, gente. É tudo, gente. É tudo igual a gente. Não precisa ser inteligente pra entender. É tudo, gente. É tudo tão somente gente, 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 gente. Oh, ninguém é melhor que ninguém. Oh, ninguém é melhor que ninguém. Melhor que ninguém. Uau! Parabéns, parabéns. Obrigado. Este é o... Adorei, os temas todos sintonizados. É um recado maravilhoso, né? É tudo gente, tem também Sou Louco por Ela, Cancela, Respeite-me, o Ska, que é... Essa aqui é do Estrada Paralamas, do Paralamas, né? Para Viver Isso. Só com Você, Na Parede, o que seria das Flores, que você já interpretou aqui, Garota da Capa e ainda Quando o Mar Quebra. Isso. Quando o Mar Quebra acontece o quê? Quando o Mar Quebra, na letra, na verdade essa música ela tem praticamente um verso só. Qual né? é esse verso? Que fala assim, quando o mar quebra, segura camará. É. E aí eu faço uma brincadeira em cima dessa, como se fosse uma ladainha de capoeira, assim, um mantra. Né? A história dessa música, quando eu criei ela, era para ela ser tipo sabe, um bate-macumba do Gil, assim, aquela brincadeira musical mesmo, né? Você faz no violão? Eu faço no violão. Como é? Mas é que ela tem um monte de Eu elementos, sei, assim, eu sei difícil que da ela gente fazer isso. Eu não quero aqui, facilitar as coisas, eu como só quero como ela complicar. falou, se vocês quiserem ouvir Quando o Mar Quebra, ó, compra o disco. Onde eu acho? Tá. Onde eu acho o teu? O disco, ele tá em todas as plataformas, né? Sim. No Spotify, no Deezer, no Apple Music, no iTunes também. As faixas também estão disponíveis no YouTube. E para comprar o disco físico, você pode entrar no site da Trattori, que é trattori.com.br, que é a minha distribuidora, e eles entregam o disco. Tem isso também? Tem a tua também. Distribuidora? Sim. Produz, arranja, compõe e vende. Não é minha. Ela distribui o disco para Sim, mim. Ela sim, distribui vários mas discos, vários não artistas. posso perder a chance, né? Só por multi... É que eu fiquei interessado, mas faltou uma informação para mim. A gente põe Alexandre Grooves, Alexandre Grooves Multi já vai aparecer. achar. Tá. Sidney Caria, a Luana da Pompeia, a atriz Luana Piovani, diz que fazer teatro infantil é acreditar em um futuro melhor. Também, concordo. Eu acho que... Porque aquilo que a gente aposta nas crianças, né, tudo que a gente puder abrir de portas, que suscite diálogos entre o pai e o filho, a mãe e a filha, enfim, entre o adulto e a criança, a gente procura, inclusive, incluir o adulto nos nossos espetáculos nesse sentido, para que eles possam conversar, para que a criança tenha dúvidas e para que o adulto também tenha dúvidas e eles possam abrir ali um diálogo após ver um espetáculo. Como Nerina, por exemplo, que traz um tema tão sério, né, tão necessário, a gente já vê
isso acontecer durante o espetáculo mesmo. Assim, tem cenas que são bem fortes e que você vê adulto chorando na plateia e criança, sim, perguntando, mas por que eles fizeram isso com ela? Né? Então, assim, porque a criança não é racista, ninguém nasce racista, né? Ela vai aprendendo com a gente. Então, e não adianta a gente falar que não somos racistas, porque nós somos. Mesmo não querendo ser, nós temos uma cultura, um passado aí pesadíssimo, né? Da escravidão, que trouxe um monte de conceitos, de subconceitos na mente de todo mundo. Você vai crescendo, falando coisas, frases, brincadeiras, que você, às vezes, não tem a intenção, mas você está alimentando o racismo. Então, é isso que a gente tem que ficar esperto. É para isso que a gente tem que despertar. Não adianta eu ficar falando, não tem tanto racismo assim no Brasil. Eu não sou já é terrível, né? Eu não sou racista. Não, presta atenção, tá? É meio presta atenção. A frase que você colocou aí, não tem tanto... Não tem tanto, já é, né? Já é. Já é um racista falando. Então, é infantil? Mas é muito sério, é para os adultos poderem prestar mais atenção no que eles estão passando para os seus filhos. Dani, tem uma pergunta ali, eu não identifico quem está fazendo a pergunta, mas é sobre o Taco Velho. É Marcos de Pinheiros. Você conhece o Taco Velho, que fez sucesso na Eu França? conheço, sim, alguma coisa dele. A gente não canta nada nos shows, mas sim, conheço. Ele fez sucesso na França, é isso? É isso? Eu não sabia disso. O Guilherme do Jabaquara, Alexandre, com tanta mistura de ritmos, há algum que tenha influenciado mais você? Pergunta o Guilherme. Olha, os ritmos que me influenciaram desde a minha infância, assim, a MPB, né, muito por causa do Zimbo Trio, né, que o Zimbo Trio tocou com Elis Regina, tocou com Elisete Cardoso, e a gente desde pequeno ouvia isso, sabe? Eu lembro com 8 anos cantando Djavan, cantando Gil, e eles sempre incentivaram isso. Eu gosto até hoje desses grandes artistas da MPB, assim, Gil, Djavan, Caetano, João Bosco, Milton Nascimento e tal. Isso me influenciou muito, principalmente no começo da minha carreira. Mais para frente, eu comecei a abrir um pouco o leque, assim, e ouvir um pouco mais de música pop, música black. E ultimamente eu tenho gostado muito de blues. Então eu ouço muito John Mayer, eu gosto de James Cullum, coisas assim, né, que remetam um pouco ao blues, ao jazz, assim, mas que não perdem a veia pop. E eu tenho isso no meu som também. Por que você diz que São Paulo está redescobrindo a música negra? São Paulo está redescobrindo a música negra? Eu acho que São Paulo, desde que descobriu ali seus anos 70 ali, né, que foi, acho que o boom da música negra no mundo, assim, acho que nunca perdeu, sabe? Sempre teve um nicho de black music em São Paulo, assim, sempre foi uma coisa forte. Desde o rap, né, que vem lá desde os anos 80 até hoje, muito forte, né? Artistas que hoje em dia estão muito na mídia, assim, muito no gosto do público, como o Emicida, como o Criolo, né? O rap nunca perdeu a força desde os anos 80. E eu acho que essa parte do groove mesmo, né, que é da onde vem o meu nome, também nunca perdeu essa força, sabe? Você vê artistas como a Paula Lima, como o Wilson Simoninha, né, mesmo o Seu Jorge, gente que faz essa força da música negra aí, que vem lá desde os anos 90 e nunca perderam o embalo. Aí eu acho que a música negra, desde que ela chegou em São Paulo, assim, ela ficou. Ela se mantém. Não saiu mais. Sidney. Que também, só complementando, assim, porque também é uma coisa muito boa a música negra, sabe? O poder da música negra, os artistas negros, né? A força que eles têm, assim, o talento, é uma coisa que eu invejo, assim. Sidney, a Marta do Morumbi pergunta como é competir com personagens de desenhos animados americanos. Eles vão mais para o cinema, né? Aliás, vão no cinema. Constantemente habitam. Olha, o que dizer, né? Competir, nem somos considerados competidores para eles, né? Porque
porque tá tudo lá. Aqui é muito pouco o que sobra. A cultura em geral é uma luta muito forte que a gente emplaca, né? As 3 pessoas que estão aqui devem sentir a mesma coisa que eu, porque eles citam um monte de pessoas bacanas que conseguiram furar aí um bloqueio, talvez por um momento histórico que viveram. Por isso que a primeira pergunta que eu fiz a você, como é fazer teatro infantil? Pois é difícil, né? A gente tem que acreditar, igual a Luana Piovani disse, acreditar num mundo mais feliz, porque vamos plantando aí agora para ver se acontece lá no futuro. Eu queria falar uma coisa sobre as músicas da Nerina, porque ele falou uma coisa muito legal aí sobre, você perguntou sobre o movimento da música negra e tal, né? A trilha sonora da Nerina, não a trilha sonora, mas as músicas, porque é um musical, a gente canta mesmo, toca e canta ao vivo, a música permeia todo o espetáculo, ela é como se fosse o texto do espetáculo, né, que não tem texto falado, é um musical, e que a diretora Fernanda Maia teve uma inspiração muito boa, e uma afinidade aqui com o que a gente esperava e queria para esse espetáculo, e com o próprio tema, que é a música, ela vai se desenvolvendo na peça, começa mostrando o cotidiano das ovelhinhas brancas, a felicidade de serem iguais, de estarem juntas, e as músicas são todas músicas bem mais certinhas, músicas inspiradas na música europeia e tudo mais, na origem dos clássicos. A gente mistura música clássica com letras. Tem um momento da expulsão que a gente canta a quinta do Beethoven, e no meio, quando a gente está lá expulsando, no meio a ovelha negra tem uma parte no meio da música, vira uma bossa nova, já entra um olhinho assim, que a gente sabe que veio da África, e assim a música, a trilha vai se desenvolvendo nesse sentido. Quanto mais a ovelha negra vai se envolvendo na história, a música vai se transformando, e as ovelhas vão ganhando um pouco mais de ginga, as ovelhas brancas. Então, sutilmente, aí é onde a gente pega também o prazer de um adulto de ver um espetáculo, né, poder falar, poxa, isso aí é para mim também, né, não é só para o meu filho. Exatamente essa sutileza de ir mostrando como o diferente, ao contrário de ser um perigo para qualquer pessoa, ele é uma contribuição. Você juntar, se unir às diferenças, vai dar um molho, vai como deu na história do Brasil, né? Eu já ouvi vários músicos afirmando que a música é o Brasil que deu certo. Com certeza. E por quê? Por causa disso, né? É só a gente estudar um pouquinho a história da música, como ela foi evoluindo, como foi nascendo essa música brasileira que faz tanto sucesso no mundo, com essa mistura. Então, a mistura é legal. Acreditar no cara que é diferente, na cor diferente, no som diferente, é muito bom. Misturar tudo é muito bom. Nós estamos já nos aproximando do final do Gente que Fala. Dani, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta sobre o seu repertório. Ele cita ali as músicas, La Mer, My Way. Essas músicas estão aí. Você quer acrescentar mais alguma coisa para ele, para o repertório, do teu repertório lá? Jaime, a gente faz uma parte do show de clássicos franceses e estamos acrescentando músicas, porque as pessoas têm pedido mesmo mais canções clássicas francesas, né? E La Mer está na nossa lista. Eu estava até comentando que lá no Terraço Itália tem um garçom ali do bar que ele é super culto e conhece muito música francesa e fica perguntando para a gente... e aquela outra e tal. Acho tão engraçado, porque ele vem toda hora, ele espera, né, o nosso show toda semana, e o público que vai lá tem pedido mesmo outras canções, clássicos franceses, né? O La Mer não está, mas estará, certamente. Qual é a tua apresentação no Terraço Itália? Bom, e a gente faz, por exemplo, Que reste-t-il de nos amours, faz Damonila, faz... La Vie en Rose, faz J'ai deux amours. Há uma porção de outras maravilhosas. A gente se apresenta toda terça-feira no bar do Terraço Itália, a partir das 8h30 da noite. Parabéns. Obrigada. Esses outros projetos simultâneos em outras cidades não são simultâneos, né?
Atualmente você está... Eles são... Eu até, se der tempo, gostaria de falar uma coisa a respeito... Tem um minuto. Um minuto? A gente acabou de apresentar Vila Lobos para Todos no Céu Butantã, que justamente é essa questão de um espetáculo infantil não ser só infantil. É um espetáculo que fala às crianças, mas também aos adultos, né? Então, esse espetáculo que eu criei, Vila Lobos para Todos, é aquele Vila Lobos pesquisador e arranjador. Então, ele pegou o cancioneiro infantil brasileiro e pesquisou, ele foi viajar e pesquisou e tudo, Caicai, Balão, Sapo Jururu, Terezinha, etc., aqueles cancioneiro infantil. Ele pesquisou de onde vinham, se era de origem espanhola, francesa, afro, árabe e tal. Ele fez o guia prático, escreveu. E a minha ideia foi pegar esses arranjos do Vila Lobos e fazer uma oficina espetáculo. Então, a gente pega as crianças com os professores, né, os adultos e crianças, e faz uma vivência mesmo dessas canções. As crianças, às vezes, não conhecem as músicas, os adultos, sim. A gente faz brincadeiras em grupo, dinâmicas musicais em grupo, muito gostosas de fazer. Todo mundo gosta muito e eu ensino a voz que o Vila Lobos compôs, né, esse contracanto. A melodia principal todo mundo mais ou menos conhece e no final vira um grande coral de crianças e adultos, cada um contribuindo da sua maneira. Terça-feira, 8h30 da noite, no Terraço Itália. Dani Matos. Dani Matos Trio. E o Nerina Ovelha Negra, no Teatro Alfa. Sábados e domingos às 16h. E o Buraco do Muro, no Teatro do Centro da Terra, domingo, 11 horas da manhã. Alexandre Grooves, a Cláudia estava pedindo para você fazer aqui, mas nem dá tempo de fazer o ska aqui do... Vamos um pedacinho. Você tem alguma agenda? Não temos então, mais dia tempo. 18 agora, de maio, eu vou tocar no Bourbon Street, às 22 horas. Lá em Moema. Estão todos convidadíssimos aí lá em Moema, exatamente. Com a minha banda, somos 7 no palco. Qual é o endereço para localizar você? www.alexandregrooves.com.br ou no Facebook Alexandre Grooves Oficial. Agradeço a Dani Matos, ao Alexandre Grooves, ao Sidney Caria terem participado desta edição de Gente que Fala. Estamos encerrando, voltaremos segunda-feira, sempre com a direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, bom final de semana, até lá.